Bom, nós estamos no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, dando continuidade ao processo de reencarnação de seres do mundo. E eles estão assim bem no período de introduzir-se o espírito junto ao corpo da mãe. E ele diz assim: estávamos a 2 horas depois da meia-noite, isso na casa dele. Permanecia agora ao nosso lado não somente Alexandre e os construtores, mas também diversos amigos espirituais da família. É interessante, né, que são momentos singulares para os dois planos da vida: o nascimento, né, para os espíritos é a morte, porque vai sair do plano espiritual, vai nascer no plano material, vai praticamente ser revestido de um caixão vivo, devido ao grau de amortecimento da capacidade espiritual do ser, porque ele tem um padrão de consciência muito mais ampla do que o padrão reencarnado. Você abafa aí talvez 60%, 60% do potencial íntimo da criatura. Então é um escafandro mesmo de tamponamento de capacidade, de recursos. Então é como se ele movimentasse como um caixão em torno dele. Então ele está morto no plano espiritual, né? Apesar de se encontrar vivo, né? Morto no sentido de capacidades, de recursos, de potenciais. Mesmo assim, esses 40% é o potencial espiritual que a maioria de nós tem para tentar manifestar a nossa natureza espiritual na vida. Nós não deixamos de ser espíritos encarnados, só que nós somos espíritos envolvidos por leis, condições materiais que nos impedem movimentar de forma mais ampla, né? O pouquinho que se dilata dessas impressões, destacamos a mediunidade, porque a mediunidade é um potencial espiritual que não foi tamponado na mesma medida em que foi tamponado os outros recursos. Alguma coisa se deixou em aberto, uma frestazinha, e o suficiente para que o espírito tenha uma capacidade superior aos 5 sentidos, né? E essa capacidade superior não quer dizer que o espírito seja superior moralmente, porque nem todo médium é moralmente superior ao outro. Pode falar. Os espíritos vinculados à Terra, os encarnados e os desencarnados vinculados à Terra, eles não estão no mesmo, vamos dizer assim, nas mesmas diretrizes da lei que rege o sistema de encarnado, né? Não, porque a lei material é mais imperiosa, vamos dizer assim, né? Os próprios espíritos no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando eles falam dos mundos de expiação e prova, então, assim, para as almas sensíveis, 2 fatores é muito pesado para esses espíritos. O primeiro delas é as condições fisiológicas do planeta. Você sofre a ação do tempo, pernilongo, quantas coisas existem no planeta que uma alma sensível tem que pagar o mesmo preço da alma endurecida, né? E o segundo fator é a condição de brutalidade dos espíritos que estão do lado. É uma alma mais sensível, mas em torno dele tem muita gente bruta, ignorante. Então esses 2 fatores imperam. Já é uma conotação de diferencial de potencial. Não podemos dizer para os espíritos mais embrutecidos que estão nos planos do quê? Inferiores, que chega talvez em padrões de campos inferiores aí, que é quase uma encarnação. O padrão é tão pesado espiritualmente que o espírito tem quase uma conotação física de 5 sentidos igualzinho ao homem da Terra. Relativo ao grau de evolução. Então. Relativo ao grau de evolução. Agora, você entrou ali nos campos do nosso lar, por exemplo, e está consciente, como o André Luiz, eu não estou falando nem de uma consciência elevada, não. Ele e o companheiro lá do livro Os Mensageiros, eles sofreram uma cirurgia para poder dilatar a capacidade de auxílio ao semelhante, que o Aniceto pediu. Só ali eles já tiveram impressões perceptivas muito superiores, né? Já conseguiam ver coisas que naturalmente, você vê, o André Luiz, ele veio aqui no nosso lar, na Terra,
Ele andava aqui igual um encarnado. O condicionamento físico dele, pelo espiritual dele, é quase... Não conseguia ver, se ele pudesse ver só os espíritos na mesma dimensão que ele ali, e olha lá. Voltou, quando ele fez essa cirurgia, ele voltou com o aniceto, ele já conseguia ver, por exemplo, campos vibratórios de vírus, bactérias, que ele ficava assim, mas que nuvem é essa aí que eu não vi antes? Ele já começava a enxergar coisas que naturalmente não se vê com um recém-desencarnado. Cromossomo tem a ver com essas coisas, né? São formas psíquicas de vermes e bactérias espirituais que ele passou a enxergar e que no olhar desencarnado comum não viria. Aí ele começou a falar assim, tem esses vermes psíquicos, aí o mentor falou, já são efeitos da produção mental do homem. Quem então sustenta as formas psíquicas dos agentes mentais de vírus e bactérias no plano espiritual? Um dos agentes que sustenta isso é a mente humana. E provavelmente esses agentes viróticos e bactericidas e outros agentes infecciosos é em decorrência do padrão vibratório da mente humana e das suas emoções, raiva, mágoa, inveja, ansiedade. Isso projeta para o plano espiritual esses agentes infecciosos. Então, as doenças no plano espiritual é baseado no padrão emocional perturbado das criaturas, que geram os agentes psíquicos de vírus e bactérias, que se manifestam no plano físico, produzindo as metamorfoses dos vírus em seu processo evolutivo. Então, por que um vírus tem uma dilatação muito grande de adaptação às coisas? Porque o próprio pensamento do homem, no perispírito, no plano espiritual, gerando os princípios inteligentes dos vírus no plano espiritual, eles vão fazer a metamorfose dos vírus encarnados, através da reencarnação deles, né, como filhos dos vírus, fazendo o que nós chamamos de mutação evolutiva dos vírus, das bactérias, e aí por diante, né? Como que a coisa... se o plano espiritual superior faz a metamorfose do espírito humano nas mutações do corpo físico, dilatando a capacidade de consciência, dilatando a capacidade de percepção, a mesma coisa nós fazemos sem saber, só que nós fazemos com quem? Com vírus e bactérias. Você vê? De inconsciente, né? Como é que é? De forma inconsciente. Então, o que mutaciona as qualidades dos vírus e bactérias é as nossas emoções e pensamentos. E o que provavelmente mutaciona as nossas condições elevadas é o pensamento elevado e nobre dos espíritos mentores que articulam as nossas modificações espirituais. São padrões, só que um é consciente e o outro é o quê? Inconsciente, né? Mas para os espíritos, consciente. A partir que agora que nós estamos falando, sim, mas isso não quer dizer que eu vou mudar minha forma de reagir emocionalmente. Então eu só sou mais consciente do que eu estou fazendo. Mas a gente já sabe, né? Porque a atmosfera espiritual, ela é feita de bactérias. Nós não percebemos aqui o tanto de agentes físicos, microscópicos que está aí, movimentando com o vento, né? Nós somos agentes que somos o tempo todo infeccionados por agentes, mas como eu tenho uma condição imunológica bem resguardada, o que acontece? Impede, o nosso padrão de imunologia, ele impede a ação desses vírus, a não ser que eu crie uma predisposição emocional perturbada. Essa predisposição emocional perturbada abre espaço para o vírus e a bactéria fazer o quê? Invadir e afetar nosso organismo. É quando baixa a imunidade, né? Isso. Aí, muitas vezes nós baixamos a imunidade por causa de quê? Por causa das nossas emoções perturbadas. Emoção perturbada é predisposição ao adoecimento. Raiva, mágoa, inveja, ciúmes, medo, são predisposições naturais para que a doença afete o nosso organismo físico. Imagina perispiritualmente falando. Toda descompensação emocional, moral, abre espaço para invasões microbianas de condições espirituais.
Porque os princípios inteligentes, eles adequam naturalmente à organização perispiritual, porque a própria organização perispiritual é o mundo em que eles habitam para eles poderem encarnar no plano físico, como filhos ou agentes das células, dos elementos que fazem parte do nosso organismo fisiológico. Cromossoma, DNA, ribossomos, complexo de Golgi. Quantos são os campos de manifestação reencarnatória do princípio inteligente? Células específicas do estômago, células específicas dos rins, células específicas. Os princípios inteligentes vão sintonizar com a área específica em que eles habitam, porque um rins, por exemplo, é um planeta de princípios inteligentes, que adequando aquele planeta, eles vão viver ali, emergindo nesse cenário, e eu não sei quanto tempo vive uma célula do rins, mas é a quantidade de vida que aquele planeta suporta a reencarnação daqueles princípios. Quanto tempo uma célula do sangue vive? Circulando, não sei, todo gás de energia, toda ação do homem queima energia e morre elementos em favor de nós. Então, quanto tempo é a vida no sistema circulatório? Quanto tempo é a vida no sistema urinário? Quanto tempo é a vida? Cada planeta vai ter a condição de vida favorável à experiência que esses princípios inteligentes precisam, em decorrência daquilo que ele vai aprender naquele sistema, naquele órgão específico. Dos sistemas de vida que mais tem sustentabilidade de ganho de tempo é o sistema nervoso, onde os neurônios conseguem viver mais tempo. Quer dizer que os princípios inteligentes que habitam o neurônio, eles têm mais tempo de vida reencarnado num planeta chamado sistema nervoso. Então, quando eles nascem aqui, então quer dizer, quando eu subo os princípios inteligentes através dos poros, das antenas, dos centros de forças, cada princípio inteligente evolutivamente vai estacionar na área em que ele se sintoniza evolutivamente com o seu padrão de crescimento. Os que estagiam na área do sistema nervoso são os princípios inteligentes mais o quê? Mais elevados. Provavelmente os princípios inteligentes do sistema nervoso são os golfinhos, os cavalos, os macacos, que são princípios inteligentes que habitam corpos de neurônio, que para eles nesse nível já é um corpo extremamente o quê? Complexo, não é assim? Quando a gente estuda o neurônio, é extremamente complexo o neurônio em si, a célula neuronal. É assim? Já representa um corpo físico bem dilatado, que dá uma função técnica específica, se é um neurônio sensitivo, de captação de estímulo, se é um neurônio ativo de ação, não é assim? Aquele princípio inteligente está especificamente aprendendo aquilo. O neurônio da memória está guardando memória, possibilitando o próprio princípio inteligente trabalhar esse recurso junto com a gente. Quantas especificações tem, da mesma forma que nós nascemos no planeta, quantas profissões existem? Nós não percebemos, mas a organização de um trânsito comandada pelos homens é como se fosse um sistema funcional, em que os elementos ajustam-se ao funcionamento adequado e harmônico daquele processo. Imagina o comando do sistema circulatório na matriz de uma dessas regiões mais complexas, organizando todo o funcionamento circular das energias, não é assim? É a mesma coisa, o padrão é o mesmo. O que na verdade acontece é que o nosso corpo é a repetição de um sistema planetário. É como se a matriz funcional é a mesma em todo lugar do universo, que nós repetimos num padrão limitado a qual nós nos encontramos. Olha os nossos desafios diversos que nós temos nesse sentido, Só que na dimensão extraordinária da vida, isso aí, imagina uma galáxia. O que é carro? O que é sistema de trânsito? Em que planetas, conjunto de planetas movimento?
E vocês acham que não tem sistema de trânsito lá? Você está falando aí que fez uma reviravolta aqui no pensamento, porque, por exemplo, se for Miramês falou que os animais nos planos superiores eles continuam animais. Eles estão na fase mais inteligente, mais desenvolvida, mas eles são animais. Aí, pegando o gancho que você está falando aí, o animal, quando chega na fase superior, lá em cima, nos planetas mais evoluídos, ele desce depois ao primitivo para poder fazer a evolução na fase nominal. Só que aí nós vamos entender que o sistema nervoso é um desses planetas de adaptação do princípio inteligente animal para o reino nominal. Porque ele deixa de ser, por exemplo, um macaco, habita no sistema nervoso do homem e praticamente condicionado a pensar como um homem, a agir como um homem. Então é como se ele falasse assim: oi, eu quando era macaco não pensava assim não. Que isso? Se ele pudesse expressar, né? Gente, que riqueza de pensamento é esse? Meu Deus do céu, aí desencarna. Ele não foi homem, mas ele ensaiou a ser homem. Ele guarda consigo experiências que o homem tem, que ele até então não tinha. Então isso quer dizer que em algum momento o livro dos Espíritos fala assim: esses espíritos que transitam entre a animalidade e a humanidade habitam planetas específicos. Pode ter a certeza que eu estou falando com vocês. Um dos planetas específicos chama sistema nervoso humano, em que eles estagiam em trânsito muito rápido, numa condição humana, que se antigamente achava que os neurônios não se transformavam, os neurônios se transformam, mas demora mais. A vida de um neurônio é talvez a mais duradoura de todas as células do corpo humano. Provavelmente essa hierarquia vem do sistema nervoso até o quê? Os órgãos mais simples. Hierarquia de quantidade de tempo de vida. Então, se a vida de um homem é estabelecida hoje para os 80 no planeta, no Brasil, de 80 a 90, chegando a 100 anos hoje, um neurônio, eu não sei quanto tempo vai ser esse nível de vida acompanhando esse homem. A célula do sistema perceptivo, visual, auditivo, também tem uma quantidade de vida superior a outras células de menos. Tem célula aqui que a vida é instantânea, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, porque é a condição que o princípio inteligente tem para aprender coisas específicas que aquela célula está. Por isso que ele tem que renascer muitas vezes ali. E olha só, o princípio inteligente ele é uma cianofícia. Eu nem sei o que eu estou falando aí. O que é cianofícia? Vegetal, animal? É cianofícia animal ou vegetal? Vegetal, né? Então ele é uma cianofícia ali, um vegetalzinho aprendendo ali. Aí ele desencarna e nasce como, sei lá, uma célula de rins. Ele vai trabalhar especificamente filtramento de substâncias. Não sei quanto tempo o rins vive, mas aí ele desencarna e volta, desencarna e volta, desencarna e volta, específica, fica craque em fazer esse tipo de trabalho. Alternativo. Quando ele volta para o plano natural dele, que era cianofícia, ele já não é cianofícia mais. Ele aprendeu coisas que a cianofícia só por si não consegue fazer. Ele já traz consigo um rudimento de experiência que o cataloga a um padrão superior na hierarquia das formas biológicas. Então ele passa de cianofícia, sei lá, qual que é uma esfera de laboratório de vegetais com mais primor do que aquele, até atingir outras áreas. Então, nós somos ao mesmo tempo grandes manipuladores evolutivos dos princípios inteligentes no plano natural onde eles se encontram. Se é reino vegetal, se é reino, né? Não importa. E nós somos então agentes de modificações essas que atendem às funções automáticas do organismo biológico e atende às funções específicas do aprimoramento mental, no caso, em se aprimorando elementos germes psíquicos que estão na atmosfera do ambiente espiritual. Mas imaginem se nós temos uma condição mais nobre de pensamentos.
Em vez de nós aprimorarmos vírus e bactérias, nós aprimoramos borboleta. Aprimoramos elementos mais o quê? Sutis e nobres, né? Então, um dos agentes que sustenta a doença na Terra a nível de elementos invasores, microbianos falando, é a mente humana. Porque ela é doente. Doença essa caracterizada pelo egoísmo, pela má educação, pela agressividade, pela raiva, por tantos outros elementos que em nós ganha sofisticação mental, favorecendo a transmutação dos princípios de ordem perispiritual dos agentes no plano espiritual. Vocês verem que nós somos seres que influenciamos a crosta física do nosso corpo e influenciamos a área vibratória de irradiações que nós emanamos através de emoções e pensamentos. E influenciamos os agentes que passam em torno de nós, em sintonia natural conosco. É como se nós fôssemos manipulando esses agentes, é isso, mano? Manipuladores técnicos sem saber que é técnico. Porque nós somos inconscientes. Aí vem a doutrina amorosa das religiões, e aí principalmente a do Cristo, que fala assim: amai os vossos inimigos, bem dizer os que nos maldizem, tentando trazer uma regra para dizer assim: se vocês fizerem mesmo inconsciente esse trabalho de redirecionamento da forma de agir, vocês estarão produzindo elementos nobres em torno de vocês, espiritualmente falando. No livro Mecanismo da Mediunidade, se não me engano, no capítulo 22, o André Luiz fala sobre passes. Ele fala do sangue, o sistema circulatório, e como que as emoções alteram O estado de circulação, inclusive afetando o fluido vital em comunicação com o perispírito. que é o sangue do perispírito. Exatamente. Se afeta o sangue físico, vai afetar o sangue, a energia vital é o sangue que nós temos perispiritualmente falando, que é o fluxo de energia circulatória do perispírito. E o sangue é a materialização desse fluxo de energia. Da importância do passista tomar cuidado com isso. E o sangue, se você for rarefazer ele, vai virar o quê? Água com substância. Você vê que a água é o elemento básico da vida, que consegue agregar em si substâncias para transformar a sua natureza em outras substâncias, com funções específicas diferenciadas, conforme a agregação da substância dentro dela. Não é assim? A gente lê lá no Evangelho, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, e fica olhando os planetas e olhando até os mundos espirituais. Esquece que nós somos uma das moradas do nosso pai, né? Você vê, né? Esses princípios inteligentes amanhã vai virar homem. Aí eles vão estudar o sistema. Eles estão dentro de um sistema vivo, com vários planetas como órgãos. Não é assim? Um dia eles vão virar homem, nossa mente dilatou tanto que nós estamos influenciando os sistemas solares. Aí eles vão estudar os sistemas solares como se fosse a nossa mente. Mal sabia que eles estavam em outro sistema, sustentado por nós, numa era em que nós éramos humanos. Aí amanhã alguém vai estudar o Big Bang, pode ser o nascimento de um princípio inteligente evoluindo milhares de bilhões de séculos, e que eles estão estudando, chamando de Deus, que é apenas o espelho do Criador refletido em nós. Quando a gente começa a estudar o Espiritismo, a gente vê lá que o instinto é a primeira inteligência do princípio inteligente. Dentro de uma condição de dilatamento da própria consciência, sim. Né? Porque ele já teve atração, já teve outros elementos que não tinham essa natureza viva como o instinto. Que é a inteligência, o quê? Rudir. Quando eu comecei a estudar, no meu caso, dava a impressão que aquilo era uma coisa fixa. Tem o instinto, uma coisa fixa e pronto. Uma inteligência. Você vê, e qual que é a natureza viva do instinto? A emoção. Nesse caso, ela passou por despertamento também, do instinto. Isso. A emoção é a base do instinto, que é a energia do instinto. Raiva, mágoa, tudo isso para nos proteger.
rudimentos de inteligência protetora. Lei de conservação, que é a manifestação da lei de conservação, porque está ligada à proteção, à manutenção. Você vê, essas leis vão dilatando-se em centros de manifestação da criatura em formas diversas. Hoje nós temos essa lei da conservação dilatada para a vida humana no sistema de proteção de um planeta, de uma nação. Então o que é o nosso sistema de proteção de uma nação? É a lei de conservação nesses parâmetros, que fazem a mesma função da lei de conservação em todos os parâmetros da vida. O que são os glóbulos brancos? Se não soldados de defesa. O pessoal fala da guerra. Onde nasceu a guerra? Você que imagina a matriz da luta de proteção e invasão. Está lá atrás. Nós só replicamos e dilatamos isso na nossa ação, até que nós paramos de ter essa necessidade de proteção e de luta, de invasão, né? Recentemente eu psicografei um livro do André Luiz, nesse caso do Chico, que o André Luiz reencarnou, ele tinha uma decisão, acho que eu já até falei com vocês, e os espíritos tiveram a reunião dos Cristos planetários, e houve participação de vários espíritos de outros planetas junto com o grupo de espíritos, e era a quarta reunião dos Cristos, referentes a essa dinâmica dos 50 anos de postergação para não criar-se uma guerra mundial aqui na Terra. E como está cumprindo-se a data, eles fizeram uma reunião para ver como é que a coisa está, né? Aí teve um espírito de outro planeta que fez a palestra, a orientação do dia. O pessoal perguntou para ele sobre a invasão de seres extraterrestres, maldosos, como reptilianos e outros desses aí que possam ameaçar a Terra. E perguntaram se isso é verdade, se existem mesmo os espíritos extraterrestres maus. Aí o espírito foi e falou assim: existem. E no sistema solar, o mais perigoso é o terreno. Nós temos que ter muito cuidado com o espírito terreno, porque se tiver uma invasão deles, é guerra, é escravizar, é o que eles fazem no próprio quê? Planeta. Nós fazemos os filmes dos extraterrestres vindo invadir aí, mas adivinha quem vai fazer isso? Nós, né? Porque, ou vocês acham, por enquanto nós estamos viajando de foguete, mas provavelmente, se achar um planeta habitado, nós já não vamos só com foguete, nós já vai com foguete, com míssil, é assim, já vai uma frota armada. Não é para fazer paz, não, é para fazer o quê? Guerra. Isso eu estava escutando outro dia no jornal eles falando que daqui a uns 10 anos a gente já vai ter veículos andando no ar. Isso, você vê. O dilatamento da tecnologia humana, daqui 10, 30 anos, 50 anos, gente, é outro planeta. Como as pessoas de 50 anos atrás, se dormisse 50 anos e acordasse, meu filho, ele ia falar assim: o que aconteceu com esse mundo? Porque a diferença de nós acompanharmos a tecnologia é diferente, que você vai acompanhando a década a eles, né? Assim, eu imagino uma pessoa que entrou em coma 50 anos e voltou 50 anos. Ela não reconhece. Vai falar assim: mas eu estou em outro planeta. Quando fala assim que 99% do genoma do homem e do macaco é a mesma, as células são as mesmas? A constituição formal delas é a mesma, mas a condição psíquica do princípio inteligente delas já não é a mesma. Porque o princípio inteligente no genoma humano chega uma hora que ele dá o salto que o do macaco e do não dá. Por quê? Porque quem está por trás da organização psíquica gestatória de uma macaca é o macaco. Ele só pode estimular até ali o que ele sabe fazer. Quem está por trás do genoma humano é um ser humano que já passou por N experiências superiores ao macaco e que faz a célula desenvolver além daquilo que o macaco pode desenvolver. Tá claro? Então, é como se o princípio inteligente que está por trás do macaco só pode atingir a força mental que o macaco pode proporcionar a ele, então ele só pode fazer aquilo.
No ser humano, não. Ele vai passar pela forma macaco, vai passar pela forma peixe e as outras formas, mas vai continuar. Por quê? Quem está por trás, psicamente, do desenvolvimento fetal do organismo humano é um espírito humanizado. Então ele dá recursos superiores. Ele dá recursos superiores aos agentes biológicos e ainda tem a mãe que ajuda ele o desenvolvimento. Então existem matrizes mentais ali de influência que faz com que eles ultrapassem os genomas de todas as espécies, mas que nós recapitulamos todas as espécies quando nós estamos reencarnando, recapitulamos. O princípio inteligente é reduzido. Vamos pegar o caso do Segismundo. Ele é reduzido à célula ovo, que é a fecundação do princípio inteligente de um espermatozoide com um óvulo. Ele está adormecido ali para ele lembrar estruturas evolutivas das linhas minerais, que é a atração entre o polo magnético do espermatozoide com o polo magnético do óvulo. O que ele está lembrando ali? Mineral. Aí houve a fecundação, troca química. Aí ele está recapitulando as forças de troca química do reino químico, mineral, em expansão. Aí ele já começa a ver os princípios germinativos de uma semente. Reino o quê? Vegetal. Então olha só, ele está recapitulando, ao mesmo tempo que ele está influenciando, ele está o quê? Toda a evolução filogenética que ele passou no processo evolutivo. Aí vai virar peixe, vai virar... aí vira tudo. Macaco, cavalo. Aí chega uma hora que ele dá um passo, né? Aí o feto lá, quase de estruturas humanas ali, ele é o homem da caverna, ele tá até numa caverna, bem organizado, bem vivo, bem assim, porque a própria estrutura neurológica dele é rudimentar, ele não tem capacidades, o feto ainda não tem capacidades, provavelmente vai chegar uma hora que ele está na posição até de macaco. Mas aí aos poucos ele começa o quê? A senhorar-se do potencial biológico. Mesmo assim, aí ele nasce. Como que o feto, o nenenzinho pequenininho, ele faz igual o macaco, ele vai repetindo. Tem a fase de imitação, não tem? Tem a fase de imitação, que é o aprendizado do símio. Aí o símio e a criança chegam no nível que eles até comparam, Parece uma macaquinha. vai comparando o processo de assimilação, mas aí a mente humana já ultrapassa determinados valores, o macaquinho não consegue mais acompanhar. A mente humana já começa a desenvolver coisas que ele estabeleceu como processo de desenvolvimento filogenético nas linhas das reencarnações humanas. Até ele assenhorar a fala, o pensamento, né? Você vai pegar o desenvolvimento mental de uma criança, não tem que eles chamam de pensamento concreto? O que é pensamento concreto? É o pensamento baseado em concretude. Ele não consegue conceber linhas sutis, pensamento, não, o pensamento tem que ser concreto, copo é copo, não é assim? Aí você fala assim, alma, aí ele quer ver a alma, não é assim? Aí você faz uma evangelização infantil falando de alma, aí você pega uma folha de papel vegetal, cola junto do corpo físico, tudo juntinho, né? Então ele está vendo o corpo físico, aí você fala assim, agora nós vamos ver o perispírito, aí você solta, aí ele fala assim, aí você está dando concretude ao pensamento dele, não é assim? Tanto é que quando ele vai desenhar uma casa com um pensamento concreto, aí ele desenha a casa e a pessoa dentro da casa. O que ele faz? Ele desenha a pessoa inteira dentro da casa, aí você vê a parede e a pessoa como se fosse uma coisa só. Depois ele começa assim, não, ele tem um pensamento mais abstrato. Ele desenha a cabeça da pessoa, o braço da pessoa na janela, mas não desenha mais o quê? Esconde atrás. Olha como é que ele tem uma concepção mais dilatada de como pensamento concreto. Não é assim? Que denota o desenvolvimento da capacidade interior de uma pessoa
E ele já começa aí ele começa a ver o próprio pensamento. Quer dizer o seguinte, gente, o que é isso aqui? Ele já começa a ter contato com algo que substancialmente abstrato, que chama de natureza espiritual, porque o pensamento não é o veículo da manifestação espiritual. Apesar de ser material, já é uma manifestação espiritual, porque é de uma natureza o quê? Sutil. Samuel, aproveitando que está sendo colocado aqui, se me licença para fazer uma pergunta. No caso de uma inseminação artificial, né? O que acontece? Às vezes a mãe vai gerar hoje, né? Na medicina, a mãe vai gerar um neném, um embrião, né? Vai levar a gestação, mas alguns embriões ficam congelados, tá certo? Quando acontece isso, existe um espírito ligado a esse embrião ou não? Não, depende da luta que o espírito possa ter nesse sentido. A maioria das vezes, os técnicos espirituais estão junto com os técnicos materiais, que vão introduzir da mesma forma como introduz a gestação, igual os técnicos espirituais estão fazendo aqui, eles vão introduzir lá. Não tem diferença nenhuma. A diferença é que hoje o homem manipula isso, que não manipulava. Isso quer dizer que quando Jesus falou com Nicodemos que a reencarnação é a ciência material, hoje a ciência consegue fazer a reencarnação em 99%. Porque eles conseguem introduzir óvulo, né, assim, fazer a fecundação. Então eles estão fazendo a reencarnação. A única coisa que a ciência no solo consegue fazer é o quê? Introduzir espírito no corpo. Então nesses embriões que ficam congelados, eles não têm um espírito. Aí nós vamos depender da natureza provacional do espírito. Mas se vai descartar aquele restante? Pode ser um processo eu falo um processo de frustração reencarnatória para quem ontem cometeu aborto, tá claro? Para que ele possa sentir essa frustração através de ligações como essa. Porque aí vai depender das lutas. Por exemplo, no Antigo Egito eles mumificavam os seres. Conforme o espírito ficava mumificado lá. Mas se ele fosse mais rude, né? Isso. Está lá mumificado, fica lá anos, até século agarrado na múmia. Aí vai alguém mexer na múmia, ele acorda. O que está acontecendo? Se ele tiver nesse padrão de lutas nesse sentido. Porque assim, aí a gente fica pensando assim, o que eu vou fazer com esses outros embriões? Eu vou descartar? Eu vou estar descartando uma vida ou não? Por isso que eu estou te falando. Então, existe o que chama-se atração natural do espírito sem intervenção espiritual. Se tiver intervenção espiritual, para que ia ter lá? Ia ter só uma predisposição de ligação perispiritual com o corpo. Ligações essas que podem, para espíritos mais dilatados, acontecer naquele instante, em momentos diversos, conforme a natureza do espírito que o faz. Então pode ser que tenha um espírito e pode ser que não. Não, isso aí, depende da natureza. Depende da natureza espiritual do mecanismo reencarnatório. Por isso que varia o quê? Imagina Francisco de Assis reencarnando. Ele é o condutor da fecundação do espermatozoide com o ovo, e ele pode estar lá no plano espiritual, que já está havendo a ligação com a mente dele lá, sem nenhuma afetação por parte dele. Aí então como é que está esse preso? Está preso? Não, está livre. Ao ponto de que se ele quiser não nascer, ele não nasce. Mas como é que fica, por exemplo, a situação dos pais desses embriões? Aí vai depender das experiências reencarnatórias que esses pais precisam passar. Frustração reencarnatória, frustração. Aí vai depender. Aí quantos Eu falo assim, com relação ao descarte desses embriões. Não, os pais com inconsciência desse nível não têm a menor responsabilidade quanto a isso. Nós não temos a menor. Assim, porque eles não sabem se tem um espírito ligado. Hoje o espírita pode ser que tenha um nível de responsabilidade quanto a isso, que sabe que desde a fecundação existe presença espiritual. Aí o espírita passa a ter um nível de consciência responsável melhor do que a maioria das pessoas que fazem aborto aí, que não tem a menor consciência. O nível de cobrança é completamente diferente do nível de cobrança de quem tem consciência.
Então, no dia que a ciência atestar que existe vida na fecundação, que existe vida na célula ovo, que existe, ali passa a ser um crime. O crime aí é um crime de suposição religiosa, que é no fundo um reflexo já chamando a responsabilidade que ali é a vida. Mas o compromisso de responsabilidade de cada um varia ao nível de consciência do que sabe o que está acontecendo. Tem pensamentos religiosos, por exemplo, como o próprio catolicismo, que não acredita na reencarnação. E que o espírito é formado junto com é outro nível de cobrança. Como é que eu vou cobrar de um, mesmo tendo a reencarnação, como é que eu vou cobrar deles um nível de consciência sobre isso? Não pode ser crime. Da mesma forma que o canibal, quando mata uma pessoa para comer, na condição do canibalismo, não pode ser agregado a crime. O crime, infelizmente, está relacionado com a consciência da lei. Por isso que o Paulo falava: ó judeus, vocês são judeus, vocês não são gentios não. Eles não estão na lei, mas vocês estão, porque vocês sabem o que vocês fazem. Tá, então vamos supor que isso, não sou eu não, porque eu não já passei da idade. Mas vamos supor que eu tenho ali os embriões, eu sei que ali existe, pode existir uma ligação espiritual, né? Mas é estabelecido pela espiritualidade que isso ainda não é crime. O crime está no processo gestatório natural. Ali já não é crime. Ali não é crime. Porque ali estabelece níveis de vidas que ultrapassam a dimensão de responsabilidade para nós. A não ser que isso, num nível espiritual mais evoluído, torna-se um padrão de responsabilidade a que nós somos chamados. Agora, seria menos grave, se dizer, se eu, por exemplo, doasse esse embrião? Menos grave, nesse sentido não tem gravidade nenhuma para ninguém. Porque ainda não é um nível Por exemplo, às vezes tem de amplitude de percepção que faz disso uma gravidade. Da mesma forma que eu estou falando, o canibal não pode ser classificado como um crime que ele faz, porque não tem a menor o quê? Agora imagina esse nível de visão de vida. Para nós aqui, está muito longe. Mas eu sei que existe, ali tem um embrião. Pode haver vida e pode não ter. Ali pode ser uma predisposição de ligação, tecnicamente falando, que não haja um espírito ali. Pois é, mas vamos supor que eu sou espírito, eu tenho consciência de que existe um espírito ligado àquele embrião. Mas não existe. Eu não quero. Não existe. Só existe se tiver alguma coisa compromissada a isso. Vamos dizer assim, esse embrião fecundado, ou uma célula viva, se a fecundação foi feita in vitro, é como se ele fosse uma predisposição natural de reencarnação. O espírito, na hora que ele quiser ligar, ele já se liga. Não tem nem esforço de ligar. Sim. Já está pronto para o quê? Para ligar. Não tem ainda ali. Pode haver uma ligação e pode não haver. Não existe então? Não é que não existe. Não existe uma predisposição, porque não tem ali um desenvolvimento do espírito reencarnar. É uma célula ovo. Ela só vai ser quando houver uma possibilidade de desenvolvimento a partir de uma estrutura funcional. Tá. Então até aquele momento não existe. Não. Agora, se eu fizer, por exemplo, então vamos fazer o absurdo da vida. Um útero material e pegar fecundar e desenvolver o feto dentro de uma estrutura mecânica que imita o útero reencarnatório, tá claro? Ali os espíritos podem produzir o espírito. Vocês verem como é que a dinâmica pode se multiplicar ao infinito. Agora, a gestação no planeta Terra, nas condições evolutivas que nos encontramos, ainda passa por esse mecanismo. Podendo amanhã não passar por esse mecanismo do processo reencarnatório. Já sendo mais dilatado o nível de consciência do espírito, não precisando tamponar tanto como é tamponado na reencarnação humana, nas condições materiais que nos encontramos. Vamos dizer assim, em planetas alguns, o nascimento já nasce com 5 anos, ou com 10 anos de idade. Tá claro?
não passa pela infância. E chegando em planetas mais evoluídos, que o espírito já nasce adulto. Isso depende da condição evolutiva de necessidade de renascimento dos espíritos, conforme o planeta que ele apresenta. No nosso caso, muito rudimentar. Precisa desse mecanismo porque eu preciso esquecer o passado, eu preciso esquecer a língua que eu tinha. Eu nasci na China, eu preciso esquecer, então eu preciso me adaptar a uma nova linguagem. Aí eu vou esquecer a língua chinesa que eu tinha e vou aprender a nova língua brasileira. Então eu preciso colocar tudo limpo. Para me passar esquecimento, adaptar-se à cultura, adaptar-se a isso, adaptar-se àquilo. Ó, tem nascimento que não precisa disso, não. E se eu doar esse embrião, não estou me comprometendo? Não está comprometendo em nada, está ajudando. Não, estou ajudando. É, que até uma ajuda. Tem muita mãe que não É. pode, né, ter filhos, né? Isso aí. Tá claro? Tá bom, obrigada, senhora. Congregando todos A gente pensa que os companheiros. É o tema, a reencarnação, gente. Quando os espíritos falaram de reencarnação lá no livro dos espíritos, eles estavam introduzindo um universo novo. Universo esse, que cada vez que nós dilatamos a inteligência, nós dilatamos a amplitude. Qual que é a lei que abrange a reencarnação? Das leis morais. Lei de reprodução. Tá claro? Olha o que é lei de reprodução. Lei de reprodução, numa síntese bem rudimentar, lei de reprodução. Mas quando você fala de lei de reprodução, quantas coisas existem dentro dela? Reencarnação, família, sociedade. Aí vai ampliando. Uma lei então faz o quê? Desdobra ao infinito. Um princípio de germinação inicial lá da lei de reprodução das algas verdes que estavam lá no início. A alga verde de reprodução ali é um rudimentar que eles falam assim, ó, disso aqui, meu filho, você não sabe o que vai dar. O que vai dar nisso aí? Porque aí vai o universo, vai o quê? Expandindo. São 10 leis morais. 10 leis morais que ampliam ao infinito. Numa singularidade pequena. Quando Moisés escreveu os 10 mandamentos, o próprio livro dos Espíritos, quando escreve as 10 leis morais, que no fundo é 13, que a última chama o quê? amor, justiça e caridade. Aí você fala assim, os Espíritos estão com conta errada. Não, porque ali eles sintetizaram a fala de Jesus, que eu não vim destruir a lei, e eu reduzo todas as 10 leis em 3, que é as 3 leis morais, que sintetizam as outras 10. O Espiritismo só veio desdobrar o conceito do Cristo com Moisés e as 3 do Cristo nas 13 leis morais. Ele só repetiu em forma mais clara o que ele falou lá atrás. Então, se eu estudo as 10 leis morais, chega nas últimas 3 e ele fala assim, essas 3 sintetizam as outras que você estudou. Lei de... as outras 10. Então, tudo que nós estudamos nos 10 mandamentos vai ser sintetizado em 3. Que é a lei de justiça, Amor. e caridade. Tá claro? Então você lá estuda lei de conservação, lei de destruição, lei disso aí, nós estudamos isso. Todas elas sintetizam na lei de amor, justiça e caridade. Nós ainda vamos ter que fazer essas operações de entendimento, que ainda está muito circunscrita a nossa incapacidade de compreensão. Não é assim? Porque as informações trazidas para nós são informações trazidas soltas, que se desdobram no infinito. Como se fossem jogadas assim. Vai bebendo aí um pouquinho desse leite aí, enquanto vocês são crianças, porque o Paulo fala que já não é mais criança, não precisa tomar mais. É assim? É assim? Nós já amadurecemos para comer comigo. É a substância mais. Né? Não é todo mundo que pode comer da comida da doutrina espírita, porque senão passa mal. Tem que tomar o leitinho do Evangelho.
simbolizado nas religiões mais tradicionais. Agora eu vou perguntar. Muito tempo que eu perguntava, né? Isso mesmo, vamos lá. Aqui, mas hoje, não tem problema. Mas esse ano de 2019 não é o ano Final dessa proposta é, de avaliação se nós vamos fazer uma terceira guerra mundial ou não. É só isso, viu, gente? Não tem nada de extraordinário. Ele deu uma moratória para nós não destruirmos o planeta numa terceira guerra mundial. não destruir. E o período era exatamente no período desse ano. Então nós estamos chegando numa fase em que nós, de alguma forma, entramos no propósito de não destruição planetária. Se nós fizermos isso de forma a conter, a partir de agora, a perspectiva da vida vai se desdobrar positivamente. Isso não quer dizer mudança moral não, porque mudança moral, as pessoas estão achando que regeneração é mudança moral das pessoas que estão aqui. Não, é mudança de introdução moral das pessoas que estão chegando. Eles é que vão alicerçar o padrão moral do planeta regenerativo. Nós podemos pegar carona. Porque não é nós que vamos fazer regeneração não, gente. Nós vamos pegar carona reencarnando com esses espíritos que trazem uma moral modificada. Tem gente que vai assim, uai gente, como é que pode? Passou 50 anos, a moral é a mesma. É a mesma. Mas é uma moral dilatada, porque nós não criamos uma guerra. Há 50 anos atrás nós criamos 2 guerras mundiais, que é o estertor de uma coletividade insana, onde a maioria das pessoas vibravam com guerra. Hoje não, a maioria das pessoas não querem. Quem quer guerra, os doidos aí. Te reunir esse grupo aí e falar assim, guerra lá em qualquer lugar. Junto vocês lá, só que agora vai ser pau a pique lá, né? Vai ser como é que é? Princípio de lança. É assim que vai ser a guerra, terceira guerra mundial, vai ser lá no chupão. Quer dizer, quando vamos comprar o relógio Jogando pedra. Vai jogar pedra no outro, vamos jogar lança do outro. Ô, meu filho, que terceira guerra mundial? E quem que estava com vocês pode juntar lá. Porque aqui nós queremos parar com isso. Ah, mas as pessoas são mal educadas, mas uma mal educação mais educado. mais passivo de ser educado. Tem uns doidos aí, tem gente. No mundo de transição tem de tudo. Hoje eu estava escutando. Mas a gente está vendo isso em determinadas crianças, a maneira que elas se comportam, como elas se dirigem a gente. Né? Isso. Então a gente está vendo que elas estão bem diferentes. Então, isso Nós somos rapa de tacho de uma geração perturbada. Exatamente. Então, a geração perturbada que está encarnada no planeta, que tem aí de 12 a 90, 100 anos, é a última geração perturbada do planeta encarnada. Porque na medida que vai morrendo, e nós somos uma sociedade mais velha, porque existem pessoas mais velhas do que pessoas mais novas. Isso quer dizer que cada vez que morre gente, menos perturbado tem no planeta. E quanto mais morrer, mais vai saindo gente perturbada. Quanto mais morrer, aí vai chegar uma hora que a predominância de espíritos mais nobres estão superior à predominância dos encarnados que eu estou falando. Não é assim? Então o que é regeneração? Regeneração é renovação de geração. Porque até agora nós reencarnados e voltava tranquilo. Agora não, para voltar é um suplício. Do ano 2000 para cá já não nascia espírito das trevas. Daqui a um tempo nem espírito trevoso que está instalado no padrão de umbral não nasce mais. Nasce espírito perturbado, passível de mudança. É assim que vai ser o umbral. Vai ter umbral ainda? Vai, mas não vai ter espírito das trevas. É umbral sem trevas. Umbral sem trevas é um umbral mais leve. Um umbral influenciado pelas trevas é um umbral o quê? Mais pesado. Se eu estou limpando as trevas, o umbral vai ficar leve. Não só o umbral fica leve, a terra fica leve, tudo fica leve. Porque não sofre a influência perniciosa das mentes insanas que estão sendo transportadas do planeta para o planeta que eles precisam ser exilados. Tem uns encarnados? Tem, gente. Porque um dos processos de limpeza é reencarnar. Tanto é que nós estamos aqui. Por que o umbral ficou mais leve? Porque os umbralinos estão tudo aqui.
Ou vocês acham que nós viemos dos planos superiores? Mesmo dos planos superiores nós fomos recolhidos do umbral. Aí você faz um estágio lá no nosso lado. Aí você vai assim, sou do nosso lado, não, você é do umbral que pertence ao nosso lado. Você vai agora, vai, lógico, 80% dos espíritos do nosso lado, um terço é espírito elevado, um terço é espírito umbralino modificado e um terço é espírito umbralino perturbado. Essa notícia é reconfortante, porque nós vamos desencarnar e cair num umbral grosso mais. Né? Isso, pelo menos você desencarna no umbral mais suave. É? Mas vamos lá. Encontro você lá. Todos nós, né? Congregando todos os companheiros em torno de si, como figura máxima daquela reunião, Alexandre falou gravemente. O Alexandre, é o Alexandre e os construtores. Novamente eu relembro para vocês que uma gestação, um processo reencarnatório é uma construção. Chama-se engenharia reencarnatória. Um dos parâmetros dessa engenharia reencarnatória, que hoje chama-se engenharia na Terra, chama-se engenharia genética, que é cópia desses engenheiros. Então, quem são esses engenheiros genéticos que reencarnaram no planeta? Os engenheiros da reencarnação. Tanto é que não chama biologia, não chama medicina, chama engenharia genética. Porque é uma engenharia. Reencarnação é engenharia complexa, que entre os engenheiros tem os engenheiros genéticos. Engenheiros que manipulam DNA, engenheiros que manipulam cromossomos, são técnicos específicos da reencarnação. Técnicos esses que o André Luiz estava lá e eles ficavam manipulando os mapas genéticos que foram introduzidos pela ciência do genoma, pelas ciências da... Não é assim? São extremamente técnicos. Não é assim? Aí o Alexandre, olha só, a figura de responsabilidade junto com aqueles mentores que estavam ali, o Alexandre tinha o mesmo grau evolutivo que eles. É que eu fosse um centro de influência elevada. Se nós fôssemos olhar ali o Alexandre, aqueles companheiros, eles são, em comparação, muito rudimentar, sóis e planetas. André Luiz é um dos planetas mais rudimentares que estava ali. Poderia até classificá-lo como planeta Terra. Alexandre é um Sol, um Júpiter em forma. Não é assim? Os construtores é Saturno. Não é assim? Tinha de tudo ali. Tinha um Plutão, que é, ou seja, cada um do seu patamar. Não é assim? Para vocês verem, olha a fala dele, ó. Congregando todos os companheiros em torno de si. Quem que congrega em torno de si? Sóis. Uma mãe é um sol para crianças. Um centro gravitacional amoroso, como uma pessoa importante de um grupo, um Chico Xavier, um representante moral elevado, ele é um sol em dinâmicas de um processo planetário, onde planetas mentais giram em torno da ânsia de harmonizar-se aos seus princípios de conhecimento. Jesus era o que, gente? Um sol vivo. Cada discípulo é um planeta específico na intenção de tentar movimentar na órbita dos seus interesses morais, que é a programação das suas irradiações em torno deles, que se transformava em conteúdo do Evangelho quando saía em forma de palavras, porque as suas irradiações não saem em forma de palavras, saem em forma de comportamentos e ações nobilitantes e irradiações das suas emoções e seus pensamentos nobres. Imagina a irradiação do Cristo. Não é assim? Nós estamos alimentando de uma substância irradiante em forma de informações, que é esse livro chamado o quê? Missionários da Luz. Que é aí uma condensação de princípios irradiantes condensados em forma de informações. Tudo é a mesma coisa. Na qual nós estamos o quê? Alimentando do maná que desceu da onde? Então, como desceu um maná do céu na época de Moisés? Que era esse aqui, ó. Esse maná ia ser bem digestido,
Mais especificamente hoje desceu do sol, Isso, que é o Cristo. isso mesmo. Esse maná aqui é o maná do céu, prometido por Moisés lá, que só poderia ser concretizado como substância alimentar da mente humana através das informações dos Espíritos. O maná desceu, agora ele desceu. E nós podemos comer na mesa das nossas necessidades interiores, no prato vivo das nossas sustentações morais, que é o estômago interior da criatura, cuja mente é o próprio estômago. Para digerir substâncias alimentares como essa, não é para qualquer um. Eu estou falando em reencarnação e eu lembro sempre da história de Nicodemos, né, com Jesus, né, que na realidade Jesus coloca, né, esse maná aí, mas que ele não consegue assimilar. Não pode, ele não pode colocar esse maná superficialmente. Jesus brincou de símbolo. O vento sopra onde quer, não se sabe de onde vem nem para onde vai. O nascido. Ele falou isso aqui, imagina, mais rústico do que foi escrito aqui. Não, mas o maná que era do céu é lenda ou é verdade? É verdade quando nós compreendemos que essas informações São verdadeiras. nasceu da mente de quem? Do Cristo. De quem está no céu, o plano espiritual. Quem são os agentes de informação desse livro aqui? São os espíritos. Nasceu do céu, quer dizer, nasceu das mentes que estão além do mundo material. Isso aí pode ser materialização, né? Isso, uma materialização de conceitos. Existe materialização mediúnica, mas existe um pensamento que os espíritos têm em comum entre eles, que falaram assim: nós precisamos materializar esse conteúdo para eles. E isso se dá através da fecundação mediúnica. Então, o que é reprodução mediúnica? Uma reprodução mediúnica é sexo de órbita superior, em que a mente do médium é o útero, o pensamento do espírito é o espermatozoide. A somatória desses dois elementos surgiu um corpo doutrinário. Então vamos lá, vamos brincar de corpo de Jesus. Se o pessoal dividir o corpo de Jesus naquela festa simbólica, o que é esse corpo de Jesus multiplicar? É isso. Nós estamos comendo o corpo de Jesus através da informação que a doutrina espírita trouxe, e bebendo o substrato desse corpo através do entendimento que nós fazemos no vinho das emoções, das atitudes que nós transubstanciamos desse corpo alimentado dele. Agora nós entendemos o que ele estava falando. Eu estou dando um pedaço do meu corpo, ele está dando um corpo doutrinário, que até hoje está inserido nas informações que os espíritos trouxeram do plano espiritual céu para a terra. O maná então não era comida física, era comida o quê? Mental, espiritual, que é o conhecimento elevado que iria vir da doutrina espírita. Aí o povo dos judeus, com Moisés, queria comer esse maná e Moisés não pode, porque eles só podem comer substância bruta. É lei moral, 10 mandamentos, o maná suficiente para eles. Substância ainda bastante o quê? Pesada. Ter boca mental e moral para absorver esse maná. Está vendo como é que tudo está inserido? Qual que é a lei de conservação? Nutrição. Né? Samuel, pergunta boa, viu? Mas eu não entendi. 5 minutos finais, nós vamos fechar com essa pergunta. Nós paramos aqui no. Mas eu não entendi, tu vai fechar. Gravemente, né? Tu vai fechar, mas você vai responder muito rápido. Por que quando na igreja, né? Na igreja católica, que eles dão a hóstia e eles falam corpo de Cristo, está se referindo a quê? Simbolicamente, aquele preceito ritualístico que não tem valor nenhum. Seria o corpo mesmo. O corpo de Jesus. O corpo físico de Jesus. Feito em forma de hóstia. Nós estamos aqui comendo a hóstia. A hóstia dos espíritos. Eu lembrei disso, né? Aí, por que em que eles estão se baseando para falar corpo de Cristo? Né? Simbolicamente, isso é um símbolo
que ninguém entendeu e fica comendo. Entendeu? Agora nós estamos comendo essa hóstia, Esse corpo de Cristo Isso. doutrina. que representa um substrato alimentar mental que pode transformar em seiva de vida. Mas que dentro da igreja católica não tem nada a ver. Não É porque a igreja católica faz o mesmo preceito de forma ritualística para criança. É que o livro dos Espíritos fala o seguinte: nós estamos intelectualizando a matéria. Nós podíamos dizer que o Evangelho é a matéria intelectualizada de Cristo. Sob o padrão do sentimento. Que aí nós saímos da intelectualidade para senti-la. Mas é um substrato de materialização extraordinária. Quando você está lendo aqui, você está o quê? Então, olha o prato aqui, ó. Olha o prato aqui. O prato, a comida é a informação. Maná é o quê? Comida. Só que o pessoal está achando que o maná ia cair do céu para nós comer materializado. Não, já materializou. O prato é o livro, a boca é a mente e você se alimenta de informações. Só não pode passar mal. Não pode comer muito, né? E nós temos que encerrar aqui, então nós voltamos nessa frase aqui, congregando todos os companheiros em todos os